Imagina o mundo que precedeu o cataclismo do dilúvio. Um mundo cujos segredos estão envoltos em mitos e mistérios. O mundo que, segundo os relatos bíblicos, foi o testemunho da existência de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que mudaram a face da Terra para sempre. A narrativa do mundo anterior ao dilúvio está cheio de fascinação e está imortalizado nas páginas do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada, com uma mensagem profunda de Deus para a humanidade e que foi ignorada, onde as pessoas se enterraram no pecado e assim caindo sobre a humanidade a justiça e a ira divina. O que a humanidade negligenciou? E hoje, por que a mesma mensagem está sendo negligenciada? O que nos espera? Será que o fim está próximo? Vamos para os detalhes. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se para apoiar nosso trabalho. Como era o mundo antes do dilúvio? A história do dilúvio é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, Deus decidiu enviar um dilúvio sobre a terra para destruir toda a humanidade que estava corrompida e cheia de maldades. No entanto, Deus encontrou graça em Noé, um homem justo, e o instruiu a construir uma arca para salvar a sua família e um casal de cada espécie de animal. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e quando as águas baixaram, Noé e sua família saíram da arca e encontraram um mundo novo. A terra estava devastada, mas Noé e sua família reiniciaram a humanidade, que antes estava corrompida, e através dele tivemos uma segunda chance. Mas como era o mundo antes do dilúvio? A Bíblia não fornece muitos detalhes, mas é possível fazer algumas análises com base no texto bíblico. O mundo antes do dilúvio era um lugar muito diferente do que é hoje. As pessoas viviam muito mais tempo. Algumas delas chegaram a viver mais de 900 anos. A Bíblia afirma que as pessoas viviam muito mais tempo antes do dilúvio. Por exemplo, Sete, o terceiro filho de Adão, viveu 912 anos. Enoque, neto de Adão, o primeiro arrebatamento da história, era um homem justo e piedoso, sendo levado ao céu com 365 anos, sem experimentar a morte. Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Noé, bisneto de Adão, viveu 950 anos. Matusalém, o homem mais velho citado na Bíblia, era o tataraneto de Adão e viveu 969 anos. Não há uma explicação definitiva para essa longevidade. Algumas hipóteses são que a constituição genética dos seres humanos naquele período era diferente, permitindo vidas mais longas. O código genético humano era mais puro e resistente a doenças. Isso pode ter levado a uma maior longevidade. Também as condições climáticas pré-diluvianas poderiam ter sido mais desenvolvidas à longevidade, seja pela pureza do ambiente, pela qualidade dos alimentos, com uma dieta mais saudável, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, ou a atmosfera da Terra era mais densa e rica em oxigênio, proporcionando um ambiente mais saudável para a vida humana. Ou também pode ser que era um reflexo direto da vontade divina naquele tempo, concedendo aos seres humanos uma vida mais longa, como parte do plano divino para aquele período específico da história da humanidade. As escrituras bíblicas relatam que a idade das pessoas diminuiu gradualmente após o dilúvio. É provável que a Terra também era um lugar mais fértil, com plantas e animais abundantes. Os humanos viviam em harmonia com a natureza. Isso pode ter ajudado a preservar a fertilidade da terra. O clima e o solo era diferente. Antes do dilúvio, o clima na terra era mais quente e úmido. Isso pode ter proporcionado um ambiente mais favorável ao crescimento das plantas. E o solo da terra era mais rico em nutrientes. Isso também poderia ter contribuído para a maior fertilidade. A Bíblia afirma que o mundo era um lugar mais perigoso antes do dilúvio. O livro de Gênesis diz: a terra estava corrompida e estava cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A humanidade estava corrompida por causa do pecado. Havia gigantes, monstros e outros seres mitológicos que ameaçavam a vida humana. É provável que os monstros mencionados na Bíblia eram criaturas reais que realmente existiram na terra antes do dilúvio.
Eles podem ter sido dinossauros, animais pré-históricos gigantes que conviveram com os humanos nesse período, sendo extintos com o dilúvio, ou até mesmo criaturas mitológicas. Os gigantes mencionados na Bíblia, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, os Néfilins, que significa os caídos ou os que fazem cair. A interpretação mais tradicional é que os filhos de Deus eram anjos, que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se relacionar sexualmente com as mulheres. Os filhos resultantes desses relacionamentos eram os Néfilins, que eram gigantes, poderosos, violentos e cruéis, e causaram grande destruição na terra. E por causa da maldade dos Néfilins, Deus decidiu destruir a humanidade com um dilúvio. Essa interpretação é apoiada pelo livro apocrífico de Enoque, que conta a história de como anjos caídos seduziram as mulheres humanas e geraram filhos gigantes. Mas a Bíblia diz que os anjos são seres espirituais, que não se casam nem têm relações sexuais, como vemos em Marcos capítulo 12, versículo 25. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Ou também em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Não têm corpo físico, por isso não podiam ter relações com mulheres humanas. A Bíblia chama os Néfilins de homens, não seres híbridos, mistura entre anjos e seres humanos, sendo mais provável que os filhos de Deus foram homens tementes a Deus que se casaram com mulheres que não temiam a Deus, que provavelmente os desviaram de seus bons caminhos. Seus filhos se tornaram poderosos e famosos, talvez por causa da mistura de bons valores, determinação, lealdade, trabalho árduo, com maus valores, crueldade e violência. Mas isso é só especulação. A Bíblia diz que os Néfilins eram heróis famosos da antiguidade, sem explicar por quê. A Bíblia diz que os Néfilins desapareceram após o dilúvio. Alguns estudiosos acreditam que os Néfilins podem ser interpretados como uma metáfora para a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Eles podem representar a violência, a ganância e a depravação da humanidade naquela época. Ou que os Néfilins podem ser interpretados literalmente. Eles podem representar uma raça de gigantes que realmente existia na Terra antes do dilúvio. Uma sociedade corrupta. A Bíblia afirma que a humanidade estava corrompida antes do dilúvio. As pessoas eram violentas, egoístas e adoravam vários ídolos. Deus ficou descontente com a humanidade e decidiu destruí-la. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicava na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Esse versículo afirma que a humanidade estava corrompida em todos os níveis, desde os pensamentos até as ações. As pessoas eram más, violentas e perversas. O versículo 12 do mesmo capítulo diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse versículo afirma que a corrupção era tão generalizada que a terra inteira estava contaminada. Corrupção causada pelo pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles trouxeram a maldição do pecado para o mundo, incluindo violência, guerra, ganância e depravação moral. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre a humanidade corrompida. Deus destruiu o mundo para purificar a terra do pecado. No entanto, ele também salvou Noé e sua família, que eram justos. Deus deu a Noé um prazo de 120 anos para construir a arca, antes que o dilúvio viesse sobre a terra. Noé teve a fé inquebrantável para seguir os mandamentos de Deus. Naquela época, ainda não havia evidências de chuva nem de dilúvio. O povo zombou de Noé e chamou-o de louco. Ninguém lhe deu ouvidos. Suas advertências foram consideradas irracionais. Nada do gênero jamais ocorrera antes. Nunca se tivera notícia de que um dilúvio pudesse cobrir a terra. Que tolice construir uma arca em terra seca, com o sol brilhando e a vida prosseguindo como de costume. Bebedeiras, festas,
despreocupados com seus afazeres, maldades, prazeres. Quando falamos sobre a humanidade no tempo de Noé, todos sabem que assassinato, incêndio, roubo, furto, promiscuidade se tornaram uma segunda natureza para as pessoas daquela época. Elas evitavam a Deus e não davam ouvidos às suas palavras. E no final, ele as destruiu com um grande dilúvio. Em seguida, observamos as pessoas no mundo de hoje. Elas reverenciam o mal. As pessoas comem, bebem, se divertem, entregando-se aos prazeres da carne. A maioria das pessoas compete por fama, riqueza, status, brigando e conquistando umas contra as outras e enganando umas às outras. Estão todas fartas da verdade, apaixonadas pela injustiça e vivendo no pecado. E as pessoas até mesmo negam e resistem abertamente a Deus. Na Bíblia, o dilúvio é visto como um evento de julgamento divino que foi enviado para destruir a humanidade corrompida. A volta de Jesus também é vista como um evento de julgamento divino, que será enviado para julgar os vivos e os mortos. Em ambos os casos, o julgamento de Deus é motivado pelo pecado e pela corrupção da humanidade. No caso do dilúvio, a humanidade estava corrompida. No caso da volta de Jesus, a humanidade estará novamente corrompida e Jesus voltará para julgá-la e estabelecer seu reino. Tanto o dilúvio quanto a volta de Jesus representam um novo começo. Após o dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé e sua família. Após a volta de Jesus, Deus estabelecerá seu reino eterno. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Essa profecia nos mostra que quando as pessoas dos últimos dias se tornarem tão corruptas e perversas quanto as pessoas da época de Noé, o Senhor retornará. Os cristãos devem estar preparados ao verem os sinais, pois o fim está próximo. A humanidade será julgada por Jesus e não mais será destruída por água, como descrito em Gênesis, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. E se gosta de conteúdos como esse, histórias e curiosidades bíblicas, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.